pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Esse senhor que vocês estão vendo na tela, ele é muito conhecido no mundo inteiro, porque todas as coisas que ele fala que Deus está revelando para ele, que Deus está falando para ele, estão acontecendo. Começou a sua ascensão quando ele disse que o Trump seria presidente, que ele ia sofrer um atentado, e enfim, várias profecias que ele falou aconteceram. E aí ele trouxe mais uma, eu queria que vocês ouvissem o que ele tem para dizer. Então eu te disse para ficar de olho no Zelensky e Macron. Eu os vi também, tramando um plano para tentar manter essa guerra agitada. Eu te avisei que haveria uma grande guerra na Europa e eu vi Putin atacando Varsóvia, Polônia, aquela área com uma bomba que nunca foi usada antes neste planeta. Tecnologia que nunca vimos antes. E foi muito destrutivo. E eu avisei todos vocês que eu vi quando isso acontecesse, que um grande recrutamento aconteceria por causa do clamor. Foi um grande recrutamento. Eu vi homens e mulheres indo para essa guerra. Quando isso vai acontecer? E nós paramos isso com oração? Eu não sei. O tempo dirá. Mas eu vi uma ascensão da Ucrânia nos próximos dias. Bem, eles dizem, nós oramos pelo povo ucraniano. Sim, meu Deus. E nós oramos pelo povo russo. Pessoal, nós não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra principados, poderes e a maldade espiritual nas alturas. Você sabe o que a Bíblia diz? Nós não estamos lutando contra pessoas. Estamos lutando contra o diabo por trás deles. Mas eu te disse, eu vi um espírito anticristo como o que estava em Hitler, levantando-se. E eu vi isso acontecendo. E estava tentando bater suas asas, em outras palavras. E eu vi o espírito anticristo em um certo homem atrás de uma cortina, e ele estava sendo preparado por pequenos diabinhos. Eram pequenos diabinhos demoníacos que pareciam do tamanho de esquilos, e eles estavam mexendo com a mente dele e estavam o preparando. E eles o estavam preparando para assumir o papel de ser o anticristo. Ele está vindo, mas veríamos um Ismael, não, Emmanuel Macron, nos dias que virão. E eu acredito que veremos Emmanuel Macron assumir um papel mais de ditador na UE, mais do que jamais tivemos nos dias que virão. Estou dizendo a todos o que eu vi é apenas o começo, mas eu vi uma ascensão mesmo com o ataque de Israel ao Irã. Eu vi grandes ataques contra o Irã se aproximando, contra suas refinarias de petróleo, contra tudo isso. E eu vi petróleo no Mediterrâneo surgindo, grandes depósitos de gás e petróleo, vindo para Israel, vindo para os Estados Unidos da América. Eu vi o gasoduto. O grande gasoduto Nord Stream está sendo renegociado e tentando ser reaberto, com coisas acontecendo em relação a isso. Grandes coisas acontecendo com o Trump, Fury, BP, Fury e o petróleo surgindo do nosso solo com um grande petróleo. Receita. Mas eu vi na época, gás. Quando essas coisas acontecerem, o gás vai disparar por causa do fato de que o Irã foi debilitado por um tempo. Se você se lembra, eu vi filas de pessoas fazendo fila para abastecer por quarteirões, como se fosse no década de 1970. E eu avisei a todos que haveria um tempo de escassez de gasolina por algum motivo. Eu não sei porquê, mas então eu disse a todos que vi tratores nos campos sem se mover. Eu não vi nenhuma água. E eu avisei a todos vocês sobre a grande manipulação do clima. A guerra climática está chegando. Além da compreensão de qualquer um, eles vão manipular o clima por meio de certos caminhos que eles criarão
o clima a ser usado contra as pessoas demoníaca. E enquanto eles tentam controlar o clima, eles perderão o controle do clima com certas tempestades. E isso causará uma grande devastação, com ventos fortes e furacões que não poderão ser parados. Haverá outro nível de um furacão no que diz respeito à força e à intensidade que nunca vimos antes. Serão super furacões, super tornados e super granizo. Super ventos. Aqui o Trump se irritou com o Putin. O presidente Trump alertou na terça-feira que o presidente Vladimir Putin está brincando com fogo, dias depois de chamar o ditador de absolutamente louco. O que Vladimir Putin não percebe é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido à Rússia. E eu quero dizer realmente ruins. Ele está brincando com fogo. A Rússia também assumiu o controle de 4 vilas na região norte de Sami, anunciou o governador regional, criando uma zona tampão ao longo da fronteira russa. O Putin fez uma escalada assim, devastadora acho que foi segunda, e capturou 4 vilas ali, 4 regiões. Então ele está avançando. Eles tiveram um pouquinho assim de, entre aspas, cordialidade quando cada um trocou prisioneiros. Mas aí disparou do nada e aí o Trump falou, nossa, o Putin tá ficando doido. Trump vem tentando negociar um acordo de paz com Putin, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, há meses, mas tem expressado crescente frustração com ambos os líderes. Não sei o que aconteceu com o Putin. Eu o conheço há muito tempo, sempre me dei bem com ele, mas ele está lançando foguetes contra cidades e matando pessoas, e eu não gosto nada disso. A questão é que o Putin, ele estava atirando basicamente em cidades chaves e mais contra soldados ucranianos, né? Só que agora ele disparou, foi para tudo que foi lado. Aí o Trump falou, né? O Putin tá ficando louco, domingo. Mísseis e drones estão sendo disparados contra cidades na Ucrânia sem motivo algum. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela, e talvez isso esteja mostrando correto, mas se ele fizer isso, levará à queda da Rússia. Trump, de 78 anos, ainda afirma que há espaço para fechar um acordo com Putin e que o russo quer ver a paz. Nessa guerra existem alguns acordos bilaterais. E um dos acordos é que não fosse lançado mísseis a a distância. Só que agora a OTAN, junto com a Alemanha, permitiu que a Ucrânia fizesse isso, e aí o Kremlin já respondeu que contradiz seriamente os esforços atualmente em andamento para uma solução pacífica. Peskov lamentou a postura da Europa, que segundo ele não tem demonstrado empenho na promoção de paz. Eles ainda sonham que podem conseguir algo da Rússia por meio de pressão e não pela disposição de ouvir as preocupações do país. Então vocês podem ver que parece que a guerra subiu para uma nova escalada com essa posição da Alemanha e da Europa em permitir que a Ucrânia soltem, né, esses mísseis a longa distância. Mas, se você olhar bem, a Ucrânia está perdendo a guerra, porque a Rússia está tomando outras áreas que não tinha tomado ainda. Então, a Rússia está ganhando. Se a Ucrânia não reagir de outra forma, a Rússia vai tomar todo o território. Então é isso, que Deus abençoe vocês.